Ah, por enquanto é isso. Por enquanto é isso, né? Oh, meu Deus. A Aline quer fazer alguma ponderação? Tem aqui algumas perguntas já, que logo mais a gente já vai abrindo. Eu acho que a gente pode seguir para as perguntas, Bom. né? Eu acho que ainda está aberto para fazer mais perguntas, quem quiser. Perfeito. E quem Perfeito. quiser também fazer alguma ponderação, algum comentário, tá bom? Pronto. Tem uma pergunta que foi feita pelo Fernando lá no Facebook, mas eu vi que o Fernando está por aqui também. Fernando, tu preferes fazer por aqui a pergunta ou a gente lê para... O tempo de espera da internet, né? Para não ficar... Eu leio aqui, Emery, para a gente... Só para ficar gravado, né? Como a gente está gravando, eu leio e aí é direcionada ao Mery a pergunta. Então, uma pergunta para o Mery. Vou ler. Gostaria de saber como você vê as formas... Opa! Tá, putaria que tá surgindo é um monte aqui. Espera aí, que agora para ler vai ficar meio enrolado. Vamos lá. Como você vê as formas colonizatórias que as próprias equipes de saúde produzem no seu fazer em contato com os povos indígenas? E como podemos, dentro de uma política tão hierarquizada e desarticulada, promover saúde junto aos povos indígenas e não novas práticas de colonização? Então, foi uma pergunta enviada aqui para nós. Eu não sei se eu já entro na segunda. Vou fazer logo a segunda pergunta. Então, a primeira ela foi direcionada para o Mery. Eu já levanto a segunda pergunta e a gente vai se organizando, os convidados, né, que quiserem comentar e tudo mais. Então, a segunda pergunta é: quais as estratégias utilizadas nos territórios do Xingu para evitar a entrada do coronavírus? Uma outra pergunta. Essa pergunta ficou muito para ti, né, Yanu? E aí, de repente, a Aline também pode comentar. De repente, Daniel, Tati, né? O pessoal que veio assistir já até comenta aí também. Em relação às dificuldades relatadas quanto à valorização e integração das práticas tradicionais indígenas nos processos de cuidado, bem como sua abordagem nos processos de educação permanente, acreditam que outro fator, como uma hipotética hipervalorização dos modelos biologicistas ocidentalizados e medicalizados pela própria comunidade indígena, estariam relacionados? Toma a tua pisa, né? Ok? Marcaram aí. Outra, eu estou na terceira, né? Vamos ficar em três, porque eu acho que é bom. Tá, o teu áudio está desligado, Aline. Tu quer falar alguma coisa aí? Tu fez assim, aí eu fiquei meio coisado. Eu não entendi a terceira. Você pode repetir? Eita. Eu também não entendi, não. Álvaro, eu acho melhor a gente fazer de duas em duas mesmo. Duas. Então vamos ficar até como a gente está evitando a entrada do coronavírus no Xingu. E a primeira que foi direcionada ao Mery, eu acredito que ele ficou de boas, né? Então vamos ficar nessas duas. A gente vai ler e coisar e a gente traz as outras duas. Tá ótimo. Posso começar? Tudo bem? Bom, vamos abrir a seguinte imagem. Outro dia, num texto do Paulo Preciado, ele inicia o texto dizendo, baseado num pensador que é o Michel Foucault, que toda política é uma política de produção de corpos e de controle de corpos. E eu creio que uma das maiores estratégias que o Ocidente construiu nos últimos séculos para fazer produção de corpos e controle de corpos passa pela saúde pública e pela própria medicina. Ou seja, a saúde pública e a própria medicina, que foram inventadas e construídas e consolidadas nesses últimos séculos, é uma das principais ferramentas que
a construção da própria civilização capitalista usa e vem usando para produzir os corpos e controlar os corpos. Então, a relação com os povos indígenas, sob esse ponto de vista, ela não é, a princípio, tão diferente como a relação que a gente constitui dentro de uma comunidade qualquer, onde tem um serviço de saúde fazendo as suas práticas de produção e controle dos corpos. A medicina é um conjunto de saberes tecnológicos cuja capacidade efetiva de intervir, produzindo subjetividade, produzindo afetos e produzindo subordinação, é uma prática de uma efetividade ímpar. Talvez ela seja uma das principais armas que o capitalismo conseguiu inventar para as práticas de produção de corpos para si. E eu acho que, nesse sentido, isso que eu chamaria, de uma maneira geral, de biomedicalização da vida e dos modos de existência, não é? Elas se reproduzem e se produzem em todos os lugares onde a organização desses serviços tem ocorrido. Infelizmente, diante de uma dificuldade de construção de um pensamento, inclusive, mais crítico sobre as práticas do próprio Sistema Único de Saúde, a gente tem, através do próprio Sistema Único de Saúde, nas redes de atenção primária, nas redes de suporte, nas redes de retaguarda, reproduzindo essas mesmas estratégias, não é? Profundamente biomedicalizantes, que constituem estes corpos como objeto e que atua sobre eles. E aí tem um desafio substancial, que não é um desafio só sobre a população indígena, mas é também sobre a população indígena. Como é mesmo que a gente pode constituir outras práticas nos territórios das vidas e dos trabalhos, de tal maneira que o saber do outro seja o saber da sua produção da vida, que orienta, inclusive, as estratégias de produção de cuidado. Isso significa romper os modos como as equipes de saúde se relacionam com esses outros, em qualquer lugar onde ele aconteça, não é? Então, isso acontece nas estruturas dentro das cidades, no urbano, né? Onde você vai dentro de uma comunidade, por exemplo, de uma comunidade da favelada, dentro do Rio de Janeiro, dentro de São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, e você vê as equipes atuando de uma maneira profundamente prepotente, autoritária, impositiva. Aí você chega nessas experiências junto às populações indígenas, elas se reproduzem, não é? Isso não quer dizer que não existam equipes e trabalhadores que se contraponham a isso. Eu acho que isso, eu sou uma das pessoas que vem acentuando bastante, né, essa questão, que é chamar a atenção o quanto também os coletivos de trabalhadores inventam outros modos de produzir suas relações com as populações em geral e com os grupos indígenas em especial. Então, eu considero que esse é um tema, e por aí que eu acho que passa aquele meu primeiro chamamento, né, que é uma certa ideia do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, de fazer um pouco essa antropologia reversa, né? Ou seja, de que maneira nós, equipes de trabalhadores, podemos aprender com este outro do que é mesmo que ele constitui, como o que significa uma vida saudável para ele. Última vez que nós tivemos um congresso da Rede Unida, na região amazônica e depois na região do Mato Grosso do Sul, desses dois congressos, tivemos vários encontros com grupos indígenas. Estávamos numa mesa discutindo integralidade e tinha ali um representante da saúde indígena do Ministério da Saúde, que veio, apresentou uns 800 PowerPoints falando o que é a saúde integral, como é que se organiza a atenção primária,
e tinha várias lideranças indígenas na sala. E eu fiquei muito curioso e resolvi perguntar para as lideranças indígenas o que era integralidade para eles, se era aquele conceito que o profissional do Ministério tinha colocado. E um deles, se eu não me engano, uma liderança tucana, imediatamente falou: não, integralidade para nós é poder cantar, é poder dançar como uma forma de produção da vida entre nós. Ou seja, ele fez uma ruptura simbólica absolutamente incrível. E aí a gente tem que se perguntar o que significa prática de cuidado nesse contexto, não é? Quando a gente é invadido por uma dimensão tão poderosa quanto que esse líder tucano colocou. Eu acho que cabe essa questão e cabe a gente voltar à minha pergunta original quando eu fui fechando. Como é que a gente quer voltar, depois disso tudo, para as nossas experiências cotidianas no mundo do cuidado? É isso. Obrigado. Perfeito, Merri, obrigado. Se algum dos outros convidados quiser também comentar, caso contrário, a gente vai para a segunda pergunta, que é